Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre porcentagem. Isso mesmo, vamos resolver questões modelos que caem aí na banca da OCP. Então fica comigo até o final, que você vai estar totalmente preparado caso caia alguma questão de porcentagem na sua prova. Então, roda a vinheta! Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então vamos começar a aula de hoje, mas já quero te avisar que todas as questões que vamos resolver hoje tem um link aí na descrição do vídeo que você pode pegar essas questões, inclusive fica opcional se você quiser dar um pause no vídeo, tentar resolver as questões e depois voltar aqui para a discussão e conferir se você acertou, também fique à vontade. Ou você também já pode pegar aí as questões para ir acompanhando junto comigo durante o vídeo, tá bom? Ou então você também pode acessar esse site que está aparecendo aqui e aí lá você vai procurar a parte que tem sobre concursos e aí você vai também ter acesso a essa lista. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui sobre o nosso assunto de hoje, que é porcentagem. Antes de começar a resolver as questões, né? Se você vem acompanhando os vídeos que eu já postei anteriormente, eu gosto sempre de falar o que é que a gente necessita para resolver os exercícios, tá? E como eu falei na introdução, eu escolhi os exercícios modelos sobre a banca da OCP nesse tema. Como assim, professor? Isso quer dizer que se você aprende isso que eu vou falar nessa aula de hoje, qualquer outro exercício que já tenha sido feito pela banca da OCP, você vai ter plenas condições de resolver. Então, teoricamente, o que vai cair na sua próxima prova, você também terá plenas condições de responder. Tá bom? Então, vem aqui comigo. Bem, primeira coisa, né, que porcentagem já está, como o próprio nome diz, é uma coisa por 100, certo? Então, quando você tem 35%, isso quer dizer 35 dividido por 100. Qualquer número que você tiver, tá? Ou seja, 20%, quem é esse cara? Esse cara é 20 dividido por 100, tá bom? Então, porcentagem é apenas uma forma abreviada de representar isso aqui, tá beleza? Bem, outra coisa muito importante é que aparece com muita frequência. Quanto é 10% de R$ 150, por exemplo, tá? E lembra que na nossa aula, né, sobre fração, aparecia coisas semelhantes, só que no lugar disso aqui era a fração. Aí, professor, mas a porcentagem é uma fração, exatamente, ó. Bem, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Então, 10 sobre 100 de 150, eu já aprendi na aula passada, professor, que esse de vira um produto. Isso mesmo. Então, isso aqui vai ficar, ó. Aqui eu posso simplificar, né? Vai ficar, ó, 1 sobre 10 vezes 150. Que dá igual a 15. Tá bom? Então, se você ainda não assistiu a nossa aula sobre frações, pode clicar aqui, ó, nesse card que está aparecendo, nesse link, e aí você vai ser direcionado para o nosso vídeo, ou então, quando terminar essa aula, também está aí na descrição esse vídeo aí para você, tá? O detalhe, pessoal, que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. Memorizem isso. 10%, sempre que eu quero calcular 10% de algum valor, como a gente já viu aqui, ó, é a mesma coisa que eu pegar esse número e dividir por 10. Porque se você já tem isso fixo na sua cabeça, assim que você bate o olho, você já vai conseguir saber quanto é 10% daquele valor. Ou seja, sempre você vai pegar o número e dividir por 10, quando você quiser 10%. Professor Adriano, e para que é isso? Porque às vezes tem exercícios que a gente já bate o olho e vê que aquela alternativa é errada. Então vai fazer você ganhar tempo, tá bom? Da mesma forma, por exemplo, se eu quiser saber 1%, 1% eu vou dividir por 100, né? Ó, porque quem é 1%? 1% é 1 sobre 100. Então, se eu quiser saber 1% de 150, eu vou dividir esse valor por 100, tá? Ou seja, quanto é que é 1% de 150? Professor, isso aqui eu já aprendi.
1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. O di vira um produto. E aí fica aqui o 150. Então, simplifica aqui. 15 dividido por 10. Aqui é uma coisa que aparece também bastante quando a gente está trabalhando com porcentagem. Divisão por 10, por 100, tá? Todo número inteiro, né, o 15, ó, ele é assim, 15,0, tá? Todo número inteiro. Imagina que a gente está falando de 15 reais, né? Em geral, quando é real, a gente coloca vírgula 00. Mas o inteiro é 15, né? Então sempre vem essa vírgula quando a gente tem um número inteiro, depois dele. E quando a gente está dividindo por 10, o que acontece é que essa vírgula que ela está aqui, ó, ela anda uma casa para a esquerda de acordo com a quantidade de zeros que tem aqui no denominador. Então, 15 dividido por 10 é 1,5. Tá? Ó, essa vírgula que estava aqui, ela andou uma casa para a esquerda. Tá? Então, importante você gravar isso, tá? Que 1% de qualquer valor, né, é você dividir aquele valor por 100 e 10% de qualquer valor é você dividir aquele valor por 10. Isso vai ajudar você a acelerar a resolução de algumas questões. Inclusive, nesse primeiro exercício que eu trouxe aqui, lembrando que todos esses exercícios são da banca OCP, tá? Então, vamos aqui resolver esse exercício e você vai ver como, usando aqui essa ideia que eu falei de 10% ou 1%, a gente tem essa noção, como a gente já elimina algumas alternativas. Então, o primeiro exercício para a gente diz o seguinte: é correto afirmar que. Então, vamos marcar a alternativa correta, né? Aí veja o que eu falei, ó. 0,89% de 400 é igual a 356. Bem, ó, toma cuidado. Isso aqui não é nem 1%, é 0,89%. Professor, quanto é 10% de 400? 10% eu divido por 10, dá 40. Então, veja, isso aqui é um número que é menor do que 10%, né? 0,89. Então, nunca que ele pode ser esse valor. Tá certo? Então, essa aqui já está errada, né? Certo? Veja como rapidamente a gente percebe. Agora, vamos lá para a próxima. 1.700% de 18. Professor, como é que eu faço isso? Mesma coisa, pessoal. 1.700% é a mesma coisa que 1.700 dividido por 100. O DI vira produto, né? Então, isso aqui vezes 18. Simplifica aqui os zeros, ó. Então, a gente vai ficar com 17 vezes 18, né? Faz aí a conta. 7 vezes 8 dá 56, vai 5. 7 vezes 1, 7, 1, 5, 12. E aqui, como está multiplicando por 1, 18, né? Então, 6, 0, 1, 3. Né? Então, está bem distante aqui, né? Então, essa alternativa também está incorreta, né? Agora, 1/5 de 1000. Bem, a gente já sabe também, 1/5 de 1000 é a mesma coisa que eu multiplicar aqui. Então, vai ficar 1 vezes 1000. Ah, professor, mas 1000 dividido por 5 eu sei, é 200. Beleza. E 25% de 1000? Bem, a gente já sabe também. Por quê? Porque 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Ou seja, eu já posso até dividir aqui, ó. Ou seja, eu nem necessitaria fazer essa conta, veja. 25 dividido por 100, se eu dividir no numerador e no denominador por 25, isso aqui vai dar 1 sobre 4. E eu quero calcular isso de 1000, né? Ou seja, isso aqui vezes 1000. Bem, eu já estou vendo que é diferente, né? Então, também, essa alternativa ela está errada. A próxima alternativa diz que 0,018 é igual a 12% de 0,15. Como é que eu faço isso, professor? Do mesmo jeito, tá? Ó, 12 sobre 100 vezes 0,15. Aí você, ixi, professor, eu vou ter que multiplicar com número decimal, eu nem me lembro direito isso aí. Se você não quer multiplicar com número decimal, você tem uma outra alternativa, que é o seguinte. Você pode escrever esse 0,15 da seguinte forma. 12 sobre 100 vezes, aí você escreve o número 15.
Aí, quando você escreve o 15 sem a vírgula, é porque ela veio para cá. Então, ela andou quantas casas? 2 casas. Então, você vem aqui, ó, e divide por 100. Tá bom? Então, eu andei a casa para a direita 2 vezes. Isso faz com que eu tenha que colocar uma divisão por 100, tá? Inclusive, né, já aproveitando o seguinte, ó, 0,15, se eu quiser escrever isso em porcentagem, é a mesma coisa que 15%. Esse aqui é 0,15. Então, às vezes, na sua calculadora, quando você quer fazer porcentagem, não tem um símbolo lá de porcentagem. Essa é a alternativa. Você pode transformar em decimal e fazer a conta, né? Então, beleza. Agora ficou uma conta que é 12 vezes 15, ó. Então, vou fazer aqui, ó. 12 vezes 15 vai ser 10, vai 1. 2 vezes 1, 3. E aqui embaixo 15, né? 0,81. Então, Isso aqui vai dar, ó, 180 dividido 1, 2, 3, 4, né? Multiplicando aqui. Simplifica, ó, 0 com 0. É a mesma coisa, ó, estou dividindo por 1000. O que é que vai acontecer? Bem, isso aqui, ó, 18. A vírgula, ela estava aqui, né? Ela vai andar para a esquerda, quantas casas? 3, porque eu tenho 3 zeros aqui dividindo. Então vai vir, ó, 1, 2, professor, não tenho mais não, bota 0. 3. E aí 0, tá? Então 0,018, que é justamente o que falava aqui na alternativa. Então, item certo, item D, tá? Bem, só para reforçar, né? 95 é igual a 17% de 500. Aqui é só fazer a conta, né? 17 sobre 100 vezes 500. Tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, ó, coloca aí no comentário. Então, no segundo exercício da aula de hoje, uma imobiliária comprou um terreno por 1,5 milhão, tá? E em seguida, vendeu esse mesmo terreno, obtendo um lucro de 360 mil reais, tá? E aí pergunta qual foi a taxa percentual do lucro obtida, né, na venda desse imóvel. Então veja bem, sempre que for perguntado para você quanto é o percentual de um valor com relação a outro, o que você vai fazer é pegar esse número e dividir pelo valor total que você quer saber o percentual, tá? Então, sempre que você quiser saber o percentual de um valor com relação a um outro, basta pegar ele e dividir por esse todo, tá certo? Então, o que a gente vai fazer é simplesmente pegar 360 mil e dividir por 1,5 milhão, né? O número pode assustar um pouco, né? Mas não se preocupe, né? Porque a gente pode cancelar aqui os zeros. Então, de fato, a gente vai dividir 36 por 150, tá? Então, vamos montar aqui a continha. E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção porque eu escolhi esse exercício aqui também, em particular, justamente por conta dessa divisão aqui. Porque é uma divisão que você observa, né, que o dividendo é menor do que o divisor, né? Então, às vezes as pessoas se confundem na hora de fazer essa divisão e acabam errando a questão por conta disso, tá? Então foi para lembrar você aí de como é que faz essa continha. Então observe, né, que eu não posso dividir 36 por 150 para dar um número inteiro, né? E aí quando isso acontece, o que é que a gente faz? A gente coloca um zero aqui e coloca 0, vírgula, tá? Agora, eu consigo dividir 360 por 150? Consigo, né? Isso aqui vai dar, o número mais próximo é 2. 2 vezes 150 dá 300. Então, subtraindo aqui vai ficar 60. Tá? E agora, presta atenção, que é nesse ponto também que acontece a maior parte dos erros. Novamente, eu não consigo dividir 60 por 150. Então, vou adicionar novamente um zero aqui. E onde é que está o erro, professor, que a maioria das pessoas cometem? Acaba colocando um zero aqui também. Só que sempre que eu faço a primeira divisão, e caso eu precise, né, eu já tenha colocado uma vírgula, e eu precise acrescentar mais um zero, eu não vou acrescentar mais nada aqui.
Tá? Agora, digamos que eu precisasse acrescentar um outro zero aqui no denominador, no resto. Aí sim eu teria que colocar um zero aqui. Tá bom? Mas não é o caso, só precisei adicionar um. E aí eu não preciso. Pronto, agora eu estou com 600 dividido por 150. Né? Isso aqui vai dar 4. Então, aqui menos 600, o resto dá zero. Pronto. Então, isso aqui deu 0,24. Aí lembra que eu falei no exercício anterior que eu posso colocar a porcentagem também em decimal? Exatamente, ó. 0,24 não tem dois números depois da vírgula? Então isso é a mesma coisa que 24 sobre a quantidade de números que eu retiro que está depois da vírgula é a quantidade de zeros. Tá? Eu tenho dois números aqui, né? Ó. Ou seja, a vírgula ela andou duas casas para a direita. Para compensar, eu tenho que dividir por 100. E aí a gente já viu que isso é a mesma coisa que 24%. Tá? Item correto, item B. Então vamos aqui para a terceira questão da aula de hoje. Tá? E aí, pessoal, queria pedir aí, se você está gostando da nossa aula, né, que você possa aí curtir o nosso vídeo, também compartilhar esse vídeo e, se não é inscrito, também se inscrever no nosso canal. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ô Adriano, por que é que você está gravando esses vídeos aí para concurso? Isso não tem nada a ver com sua atividade aqui na universidade, mas tem a ver, né? Eu sou professor de matemática e eu tenho como premissa, né, ajudar as pessoas. Então, se eu tenho um conhecimento e eu posso passar esse conhecimento para as pessoas, por que não fazê-lo, não é? Inclusive, tem uma coisa bem interessante. A minha esposa, ela foi aprovada num concurso público vendo vídeos no YouTube, né? Então, de certa forma, a gente também tem um déficit e aí eu estou colaborando aqui com você. E também queria saber de onde é que você está me assistindo, né? Se você puder aí colocar nos comentários, dizer aí qual é a sua cidade, né? E já dizer para você que espero você aqui, espero sua aprovação, que você possa vir morar também aqui em João Pessoa. Tá bom? Então vamos aqui para a nossa terceira questão da aula. Uma pessoa estima em 60% a chance de seu time ganhar o próximo jogo. E para o jogo seguinte, considera 30% a chance de ganhar e 20% a chance de empatar. Quanto à probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, respectivamente, as combinações vitória e vitória, vitória e empate, e vitória e derrota. E aí pede para a gente assinalar a alternativa correta. Bem, quando a gente fala em probabilidade, o que a gente tem que ver nesse caso é que esses eventos, eles são eventos separados. Como assim, professor? O que eu quero dizer é, o que acontece no primeiro jogo, né, que no caso ele fala aqui no próximo jogo, o que acontece no primeiro jogo não influencia em nada no resultado do segundo jogo. Tá? Então, quando isso acontece é porque os eventos são independentes. E aí a probabilidade é dada simplesmente a gente multiplicando a probabilidade do primeiro evento vezes a probabilidade do segundo evento. Tá bom? Então, esse é o primeiro detalhe desse exercício. Então, veja, ó. Então, a probabilidade dele ganhar no primeiro jogo é 60%. Então, eu já vou colocar aqui, ó. 60 sobre 100, né? Que é 60%. Vezes. Aí eu vou para o segundo jogo. Porque observe, ó, que ele sempre fala que no primeiro jogo ele só fala em vitória. Tá? Então, aqui o primeiro 60%, que é 60 sobre 100. Já aí ele pergunta, né? Vitória, vitória. Bem, no segundo jogo ele falou que era 30% a chance de ganhar. Então, vai ficar, ó, a primeira probabilidade, que é 60%, vezes a segunda, que é 30 sobre 100. Tá? Aí a gente pode simplificar aqui, né? Ó, esses dois zeros. E aí eu vou ficar com 6 vezes 3, 18. Dividido 10 vezes 10, 100. Mais 18 sobre 100 é a mesma coisa que 18%. Tá bom? Então esse aqui foi
o primeiro caso que foi vitória, vitória. Agora vamos analisar aqui o segundo caso. Bem, o segundo caso é vitória e empate. Bem, a gente já sabe que no primeiro jogo vitória é 60 sobre 100. Tá? Então, vezes, qual é a probabilidade de empate? 20%, ou seja, 20 sobre 100. Novamente, né, ó, simplifica aqui. Posso até cortar aqui esses dois zeros. E aí, 6 vezes 2, 12, dividido por 100. Novamente, né, isso é a mesma coisa aqui, 12%. Observe que eu já estou entre a letra A e a letra D, né? Que ambas têm esses mesmos percentuais que a gente encontrou aqui. Professor, e como é que eu acho o de vitória e derrota, se ele não falou a porcentagem? Bem, aí a gente tem que saber o seguinte, quando eu estou falando como um todo, em todas as possibilidades, isso vai ser no máximo 100%. Observe que a chance de ganhar e de empatar, quando eu somo, ó, isso aqui está dando 50%. Então, quanto é que está faltando, né, para eu atingir os 100%? Justamente mais 50%, que é justamente a probabilidade do time perder nesse segundo jogo, certo? De ter derrota. Então, isso vai fazer com que o terceiro caso fique 60 sobre 100 vezes 50 sobre 100. Né? Cancela aqui os zeros. 6 vezes 5 dá 30, dividido por 100, que é a mesma coisa que 30%. Agora sim, item correto, item A. Tá? Então, para que essa aula não fique muito longa, pessoal, eu achei por bem partir ela em 2 pedaços, tá? Então, não deixa de assistir a parte 2, porque são exercícios com modelos diferentes desse que a gente trabalhou aqui. Então, se você deixar de assistir, né, pode ser que caia justamente o que está lá na parte 2, e aí você vai acabar errando na sua prova. E não é isso que eu quero, nem é isso que você quer. Né? Então, ó, ele está aparecendo aqui, você pode clicar e ir diretamente para ele ou na descrição do vídeo. Tá bom? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.